Olá, meu amigo, meu irmão que está nos acompanhando pelo canal Adelphos, tanto no Instagram quanto no Facebook. E você que está no Instagram vai ter que ter aí uma certa habilidade, porque você vai ter que nos assistir com o celular deitado na horizontal, porque esse foi o único meio de a gente conseguir fazer com que 4 cabeções aí coubessem dentro de uma mesma telinha. Hoje o nosso assunto é muito especial e muito controverso também. Nós vamos falar sobre marxismo cultural, as suas origens, as suas implicações e também a sua confrontação com o cristianismo. Nós trouxemos para falar sobre esse assunto o nosso irmão, pastor Alfredo Souza. E eu vou aqui falar um pouquinho sobre o Alfredo, porque o cabra é bem capacitado, ele é professor universitário, pastor, e a sua formação é em bacharel em teologia, claro, né, já que ele é pastor, licenciado em História, mestre e doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mora em Boa Vista, em Roraima, casado com a Sandra, pai do João e da Ana, e como eu disse, pastor da primeira igreja presbiteriana de Roraima já há 30 anos. E nós agradecemos muito a sua participação. Alfredo, que bom que você está conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui entre irmãos tão queridos. Estamos aqui, então, entrevistando o Alfredo sobre esse assunto, com o Charles, também com o Samuel, formando aqui a dupla dos Adelphos, o trio dos Adelphos, né, comigo, dupla mais comigo, trio. E já vou começar, então, perguntando para o Alfredo, me diga uma coisa, meu irmão, o que é marxismo cultural? Como que você pode resumir isso para a gente? Vamos lá. Primeiro quero dar boa noite a todos os que nos assistem. É um prazer tê-los aqui conosco. Como eu já disse e repito, é um prazer estar aqui com os irmãos. Marxismo cultural foi uma virada no processo de mentalidade revolucionária. O marxismo clássico, ou dito clássico, de Karl Marx, ele dizia que a revolução ela deveria acontecer primeiro na matéria e aí depois do espírito, entendendo o espírito aí como cultura, ou como ele mesmo chamou, infraestrutura, a matéria, e superestrutura, essa parte cultural. Ocorre que as revoluções elas foram extremamente violentas, muitas pessoas morreram, né? A bagatela de 100 milhões de pessoas foram mortas, só 70 milhões foram mortas na China, e alguns intelectuais perceberam que isto, de fato, não se sustentava. O que acontecia é que essa revolução ela era uma revolução forçada, ela agia pelo medo inicial. Eles disseram que, primeiro, você tomar de assalto a sociedade e depois tentar mudar a sua forma de pensar, isso jamais daria certo, como não deu certo para eles. Então, alguns intelectuais eles começaram a virar. Então, eles disseram, a revolução não deve começar primeiro na matéria, né, no proletariado, com as pessoas, mas ela deve acontecer primeiro na cultura. Então, não é uma revolução de fora para dentro, mas é uma revolução de dentro para fora. Ou seja, no sentido de apodrecer a cultura ocidental e, nesse sentido, preparar o lugar para o processo definitivo revolucionário, que é, obviamente, a tomada da sociedade. Lembrando que o que esses marxistas culturais entendem por cultura, eles estão falando daquilo que eles mesmos afirmam serem as trincheiras do capitalismo. Para eles, a trincheira do capitalismo, ou as trincheiras do capitalismo, eles incluem a educação, família e a igreja. Igreja aqui, claro, o evangelho. Então, eles afirmam que esses 3 elementos eles precisam ser atacados e serem destruídos, porque no momento que você destruir esses 3 elementos da sociedade, essa sociedade está preparada para a virada revolucionária. Então, é por isso que nós podemos perceber que o socialismo tem usado essa metodologia, tem tentado destruir essas 3 áreas, e de que maneira se destrói? Obviamente, fazendo uma mudança cultural e deslocando o senso de moralidade. Então, essa moralidade do evangelho ela deve se tornar imoral. E aí eles criam uma nova moralidade, que é a moralidade revolucionária. É por isso, quando eu digo que eles dizem ser imoral, por isso que eles nos chamam de homofóbicos, de machistas, de, enfim, racistas e todos os istas que eles
podem afirmar. Então, isso seria um resumo do porquê e o que seria esse marxismo cultural. Aliás, nós tivemos um probleminha na transmissão no Instagram, mas já voltamos aí, espero que você tenha paciência. E se você está nos assistindo, eu espero que vocês contribuam com perguntas, sugestões, colaborações. Vamos ter muito prazer em botar no ar, se der tempo, aqui a participação daqueles que estão nos assistindo. Samuel, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Alfredo, porque assim, a explicação é fantástica, faz sentido. Agora, como é que a gente consegue, Alfredo, ter uma percepção? Porque muitos de vocês têm dito que isso está acontecendo. Como é que a gente percebe com os nossos olhos que essas coisas estão acontecendo no cotidiano, no dia a dia da gente? É só você chegar num ambiente público, né? Até mesmo dentro das igrejas, porque existe uma classe de crentes que eu denomino de socialistas funcionais. São aqueles que, no discurso, eles criticam o socialismo, mas vivem o socialismo. Então, você pode chegar, por exemplo, no meio de uma igreja, de uma escola, e dizer frases do tipo: sou a favor da pena de morte, eu sou a favor do armamento, eu sou a favor de que a mulher, prioritariamente, deve ficar em casa, ela deve cuidar da casa, do marido, dos filhos, eu sou a favor de que se tenham muitos filhos, né, e não esse controle, porque, inclusive, esse controle de natalidade é um processo que passa também pela visão socialista. Quando você utiliza essas frases, você vai perceber uma hostilidade. Essa hostilidade, ela pode, inclusive, acontecer em ambientes de igreja. Não me refiro somente à questão da escola. É aí que você percebe que essa revolução cultural, que vem dos frankfurtianos, e talvez o mais conhecido é o filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, fez sucesso. O Luiz Felipe Pondelli fala uma coisa que eu concordo. O socialismo ele não fez muito sucesso em várias áreas, mas Duma ele fez no mundo todo, na área cultural. Basta você ver a Suécia, veja o Canadá, veja a Alemanha. Na educação também não? Na educação também não, Alfredo? Não, então, inclui tudo. Quando você fala em sucesso cultural, isso inclui a educação, isso inclui família e isso inclui evangelho. Eles destruíram tudo isso. Então, Charles, o que você gostaria de perguntar para o Alfredo? Eu queria perguntar para o Alfredo como que surgiu o marxismo cultural. Queria um pouquinho de história. Como que surgiu o marxismo cultural? Muito bem. Surgiu por dois flancos, né? Surgiu na Alemanha, com os frankfurtianos, e surgiu também com Antônio Gramsci. É claro que antes existia toda uma discussão e um debate sobre isso. A pergunta que os marxistas faziam é: por que a revolução ela precisa ser conduzida pela força? Por que ela precisa ser conduzida dessa maneira? Então, essa pergunta, obviamente, incomodava a muitos. E depois, só está dizendo, Fernando, que está tendo um probleminha aqui. Onde? O pessoal está perguntando se é no Instagram. Não. Desculpe, gente, mas tinha a ver com a nossa live aqui, estava dando um probleminha aqui na transmissão. Foi resolvido. Isso é marxismo cultural. Então veja. Principalmente Antônio Gramsci, ele dizia que você, para mudar uma sociedade, você tem que usar a educação. Para ele, a educação é o ponto inicial para esse processo. Então, ele trabalhou conceitos como intelectual orgânico, ele trabalhou conceitos que fala, por exemplo, de você utilizar a base educacional. E como é que se dá essa base educacional? Isso é que precisamos entender. Quando nós pensamos em conhecimento, a gente vai utilizar uma tríade de Aristóteles que é muito interessante. Ele fala do signo, ele fala do significado e ele fala do referente. Signo é o que eu falo. Eu falo, por exemplo, a palavra gato, né? Isso é um símbolo. Estou falando, eu poderia escrever gato. Poderia ser cat, né? Ou em qualquer outra linguagem. Isso aí é o símbolo. Esse símbolo possui um significado. Quando eu falo gato, eu digo assim: Charles, pense num gato. Você não vai pensar em G-A-T-O. Você vai pensar em outra coisa. Essa outra coisa que você pensou é o significado. E esse significado ele tem que estar no referente. Referente é a realidade. Existe o gato. Você pensou nisso. Então, o conhecimento
ele se baseia nesse sentido para Aristóteles. O que o marxismo fez? Cortou o referente. Ele retirou o referente, ou seja, você trabalha só a expressão e trabalha o significado. Quando você tira o referente, você pode dar qualquer significado para o que se fala. Então, esse processo é um processo que começa com Antônio Gramsci. Ele diz, olha, nós precisamos destruir o referente, esse referente capitalista, e estabelecer uma nova interpretação do mundo. Então, é exatamente isso que acontece. Os frankfurtianos, e quem liderou a escola de Frankfurt foi Horkheimer e outros filhinhos de papai lá, porque, assim, socialista é preguiçoso, né? Ele tem... O Gramsci estava na cadeia, então não estava fazendo nada e escreveu. Os outros também são todos preguiçosos, né? Assim como Karl Marx, enfim, todo socialista, na sua maioria, é preguiçoso e vive às custas dos outros. Então, em Frankfurt, eles seguiram essa linha, mas eles ampliaram. E aí eu quero concluir falando dessa parte histórica da seguinte forma. Olha como eles revolucionaram essa visão socialista. Marx dizia que o lumpenproletariado era odioso. O que era lumpenproletariado para Karl Marx? As prostitutas, os homossexuais, os mendigos, porque ele dizia que isso era uma parte da sociedade que não produzia. Então, ele dizia, deve ser desprezado. Os frankfurtianos disseram, não, nós não vamos desprezá-los. Pelo contrário, nós vamos trazê-los, transformá-los em vítima e, a partir deles, nós estabeleceremos a nossa revolução. É por isso que hoje o marxismo cultural ele não trata da luta entre o trabalhador e o patrão. Ele trata da luta entre o que eles chamam de minorias, e o socialismo ele precisa criar suas vítimas. O socialismo ele só se sustenta quando ele cria uma vítima que precisa ser resgatada, quando eles dizem que essa sociedade ela é formada por minorias que vai lutar contra o capitalismo que os oprime. Aí você tem as mulheres, indígenas, os negros, você tem esses grupos que são, obviamente, a ponta de lança desse processo revolucionário. Então, historicamente, o que aconteceu foi isso. Você teve um deslocamento dessa visão da revolução na matéria, passou para o espírito, ou o espírito aqui no sentido de cultura, no sentido de superestrutura, e também você tem aqui uma absorção desses grupos sociais transformados em vítimas, onde se estabelece uma dívida histórica para com eles, e aí então você implanta a mentalidade socialista. Entendi. Agora... Alfredo, deixa eu só, em cima disso que você está falando, você está definindo aí o socialismo ou o marxismo cultural? Acho que os dois, né? Não, é a mesma coisa. E como é que você diferencia os dois? Qual é a diferença dos dois? Não, veja bem, existe o socialismo clássico ou o marxismo clássico, são sinônimos. E existe o socialismo cultural ou o marxismo cultural, são sinônimos. A diferenciação se dá, mas isso é uma discussão meramente acadêmica, se dá entre socialismo e comunismo. Porque para Karl Marx, o comunismo é o último estágio da história humana. É aquele estágio onde você não tem mais o Estado. Qual era a visão de Karl Marx, que hoje é bastante criticada pelos atuais marxistas culturais ou socialistas culturais? Marx dizia o seguinte, você tem a revolução, você tem uma ditadura do proletário, esse proletariado vai assumir o Estado, vai matar todos os capitalistas e vai agora fazer com que o Estado ele esteja em todas as áreas da sociedade, em absolutamente todas. O que Karl Marx dizia? Quando isso acontece, o Estado ele vai diminuindo, porque se ele assume toda a dimensão da sociedade, ele é a sociedade, então ele deixa de ser um Estado. Essa é a visão de Karl Marx, no sentido de comunismo. Agora, né? Então, Alfredo, a diferença, só concluir, a diferença é socialismo e comunismo. Agora, marxismo e socialismo é a mesma coisa. Só resumindo, então, o que nós vemos que o marxismo cultural ele deslocou a luta de classes do capital em torno da economia para o comportamento. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente, Não é mais a luta do trabalhador contra o patrão. É a luta das minorias contra o opressor. O opressor continua o mesmo, né? É o capitalista, é aquele que, para eles, detém o capital. Então, houve sim esse deslocamento. Agora, como que se tornou, como que esse pensamento, o background da sociedade se tornou
tão impregnado de marxismo cultural e parece que a gente nem reparou. Né? Como que se tornou o marxismo cultural? Parece que é um senso comum. E quando você fala alguma coisa, parece que é um absurdo. Como que isso aconteceu e a gente não viu? Veja bem, o responsável por isso foram os frankfurtianos. Por quê? Porque eles deram a falsa visão de que a verdadeira intelectualidade era a intelectualidade crítica. E, obviamente, essa criticidade é a criticidade socialista. Entende? Então, você vai ver, todo intelectual ele tem que ser o quê? Crítico. Mas que crítica é essa? É a crítica marxista, é a crítica socialista para toda a sociedade. Isso, o que acontece? Faz com que as universidades elas fiquem impregnadas desses professores. Então, ser intelectual de ponta é ter esse tipo de postura. Se você é o contrário, você é reacionário, você está no antigo regime, você é atrasado, sempre aquela ideia de... Oi? Simplista. Simplista, exatamente. Então, você tem aí esse distanciamento. Então, com essa visão né, da intelectualidade, isso demanda vaidade. Então, você está nas paradas. Então, se você é artista, se você é professor, se você é descolado, além de você fumar maconha, você também é o cara que está ali, tem a visão crítica, né, aquela coisa toda e tal. E isso, obviamente, vai fazer com que essas pessoas venham influenciar a sociedade. De que maneira? Eles influenciam a sociedade em movimentos. É aquilo que conhecemos como janela de Overton, né? Você faz um deslocamento do processo, né? Você está aqui e você desloca e leva, então, essa sociedade a ter somente aquele parâmetro de visão, né, social. Agora, Fernando, uma coisa importante. É meio ilusório achar que a sociedade como um todo absorveu esse pensamento. Não absorveu. As eleições nos Estados Unidos, as eleições no Brasil, as eleições em alguns outros países, a própria postura de países como a Polônia demonstra que não é verdade. A população ela não está nesse nível, a não ser que, obviamente, eles entendam que algumas palavras elas se tornam proibidas. E a maneira deles influenciarem está na utilização do politicamente correto. O politicamente correto, ele te cerceia, o politicamente correto, ele inibe a sua comunicação, e o politicamente correto faz com que você, contrariando a linguagem socialista, seja um pária da sociedade, seja um excluído da sociedade. Alfredo, é por isso que tem tanto mimimi hoje em dia. Sim, exatamente. Exatamente. Né? Você falar falar hoje sobre virilidade, né? Né? Que machismo, não sei o quê. É exatamente isso. Quer dizer, aquele homem caçador, né, forte, robusto, que defende sua família, que é macho, sabe? Que vai para cima. Tá falando aí para eles é um absurdo. Quer dizer, o homem ele tem que ser o delicado, ele tem que ser efeminado. Essa é a verdade, essa é a visão, né? O homem ele tem que ser efeminado. É por isso que a gente vê, você não vê mais vikings, você não vê mais guerreiros, você não vê mais no homem a alma que o próprio Senhor Deus colocou nele como guerreiro, como protetor, né? Eles querem subverter, e é claro que toda essa subversão é a subversão daquilo que o Senhor Deus criou. E o que o Senhor Deus criou, tudo que ele criou é perfeito e bom. Charles, a palavra está com você. Ô, Alfredo, eu uma vez li do Peter Berger alguma coisa sobre a estrutura de plausibilidade, quer dizer, existe uma rede validadora que diz o que você pode falar, o que você pode pensar. Isso tem a ver com o chamado espiral do silêncio? O que seria esse espiral do silêncio? Espiral do silêncio é uma tese de uma intelectual alemã chamada Elisabeth Noel Neumann. Ela escreveu um livro que tem esse mesmo nome, onde ela vai dizer o seguinte: o espiral do silêncio é quando a maioria tem a capacidade de fazer com que uma minoria se sinta mal, se sinta errado, vamos dizer assim. É como se você chegasse, eu falei há pouco para o Samuel, você chega num lugar, fala que é a favor da pena de morte, etc, etc, todo mundo vai olhar para você, vai manear a cabeça, você sai fora.
a tese do espiral do silêncio faz com que essa pessoa que é minoria, ela não se sustente. Ela, de alguma maneira, ela tente se adaptar ao grupo maior, para que ela não se sinta excluída. E essa é uma arma poderosíssima da esquerda. A esquerda utiliza isso. Ou seja, se você não está afinado ao discurso deles, você é simplesmente alguém que não merece ser ouvido. Isso é uma coisa, inclusive, que eu vivo na universidade. Eu sou um camarada que, pela graça do Senhor Deus, eu ainda tenho o meu espaço dentro da academia. Mas eu percebo que eu sou visto como alguém que não deve ser ouvido, não deve ser seguido, e mais, alguém perigoso. Eu já ouvi essa frase, alunos já me disseram, olha, estão dizendo que você é perigoso aqui dentro. Isso, para mim, é um elogio. Então, a espiral do silêncio é quando você, numa linguagem mais simples, você sente vergonha de dizer o que você pensa, contrariando a linguagem da esquerda. Seria isso. Por exemplo, você está num grupo de mulheres. Você é o quê? Eu sou médica, né? Eu tenho uma carreira médica. E você é o quê? Eu sou advogada. E você? Aí a outra, e você? Eu sou doméstica. Percebeu? Todo mundo vai olhar para ela e fazer, né? Você é uma fracassada. Então, essa espiral do silêncio faz com que as pessoas que possuem convicções, inclusive corretas, porque convergem com o evangelho, se sintam, inclusive, envergonhadas. Então, elas podem até no coração acreditar uma coisa, mas no exterior ela vai ter um outro discurso. Alfredo, dentro disso aí, presta atenção na minha pergunta. Nós somos pastores, nós 4 aqui somos pastores. A maioria dos pastores, é verdade que existem algumas exceções, infelizmente, mas a maioria dos pastores vão pensar, por conta da sua visão bíblica, etc., vão pensar parecido conosco. E muito nos é dito, então, creio eu, talvez por conta disso, que os pastores, então, não devem conversar sobre isso, não devem se meter nesse assunto, porque isso não faz parte da esfera que eles são focados para falar. Como é que a gente lida com essas coisas? Um grande amigo nosso, né, meu, seu, do Fernando e do Charles, né, em off eu posso citar quem é, mas eu estava com ele num hotel e ele vendo as minhas postagens no Facebook e nas minhas intervenções, ele disse assim, Alfredo, para com isso, você é pastor. Então, esse tipo de mentalidade é a mentalidade que Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo, dizia. Ele dizia que pior que os revolucionários são os que se silenciam diante da revolução. Tá? Isso é importante, por isso que ele escreveu uma carta, né, 800 páginas, uma carta, onde ele faz uma reflexão sobre a Revolução Francesa. A breve carta, né? Uma breve carta. E veja, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é de Abraham Kuyper, né, que foi um estadista holandês. Ele diz assim, não existe nenhum espaço no universo que Cristo não diga é meu. Amém. Então, tudo pertence a Cristo. Ou então Dante Alighieri, né? Dante Alighieri, quando descreve o inferno, fala que nos lugares mais profundos do inferno estavam reservados àqueles que se silenciaram em tempos de calamidade. Exatamente. Forte isso. Sim. E veja que, nesse sentido, a política também pertence a Cristo. E outra coisa, existe uma turma muito equivocada que assume o liberalismo, o libertarianismo, por intenções econômicas. Eles fazem isso porque eles têm interesse numa economia pujante, numa sociedade livre, de livre comércio. E veja, até aí não há nenhum problema. A questão são os pressupostos. Quando o meu pressuposto como crente, até mesmo sendo um conservador, mas se reserva apenas a essa terra, há um equívoco. O que nós precisamos entender é que esse pensamento afronta a Cristo, afronta a glória do Senhor, afronta a verdade, porque, como diz René Guénon, que era um místico, né, filósofo, ele diz que existe a ciência santa e a ciência pagã. É exatamente isso que acontece. Na modernidade, você descola a ciência de Deus. E Erich Vögtland, que foi um grande filósofo historiador alemão, ele tem uma frase primorosa, ele diz assim, o maior erro da modernidade é esconder
um princípio fundamental: a existência de Deus e a sua soberania sobre o universo. Uau! Então, nós precisamos entender que a nossa luta contra o socialismo ela não é meramente política, ela não é meramente econômica, embora isso esteja incluído, porque demonstra as liberdades. Inclusive, nós precisamos entender que, como conservadores, nós não estamos pendendo nem para o extremo indivíduo, transformando o indivíduo como uma totalidade em si mesmo. Isso é perigoso, isso é utópico, isso pode divinizar o indivíduo, como também o coletivismo. Nós cremos em esferas sociais das quais o Estado faz parte e, acima de todos, o Senhor Deus soberano. Cristo reinando. Isso é Kuyper na veia. Reinando sobre... Kuyper na veia, não é isso? Na verdade, não é de Kuyper. Ele se utiliza disso e Doiver ele desenvolve. Quem primeiro trouxe pinceladas nessa sistematização de esferas sociais foi Tomás de Aquino, e depois um filósofo francês católico chamado Louis Ambrose de Bonald. Ele escreve um livro onde ele vai falar dessas esferas. Ele, inclusive, detecta 3 esferas, né? Igreja, sociedade igreja, Estado e família. Groen van Pleisterer, que é o mentor, né, de Kuyper, ele também trabalha, ele tem um livro fantástico que é Incredulidade, Revolução e Incredulidade, onde ele vai trabalhar essas concepções e de que maneira essa incredulidade leva a uma mentalidade revolucionária. E Kuyper, então, herdeiro disto, ele vai sistematizar um pouco mais, e Doiver ele estende mais essa questão das esferas. Mas essa é a visão do crente. Gente, nós devemos lutar contra o socialismo, a esquerda, a maldita esquerda, para a glória de Cristo. Amém. O que nós queremos ter nessa terra é a glória de Cristo. Mas, ele está no trono, ele não depende de nós. Mas nós precisamos dar luz ao fato de que Cristo reina sobre o universo. Mas, Alfredo, há o problema de que não só alguns não lutam, mas como se enamoram do marxismo cultural. Nós vemos marcas disso na igreja, né? Acho que é a teologia da missão integral. E aí eles começam a pressupor que determinados textos bíblicos apoiam essa visão mais socialista de sociedade, mais de esquerda de sociedade. Falam sobre Atos 2, né, e dividiam tudo que tinham, e a divisão das terras lá no Antigo Testamento, palavras de Jesus, se você tem dois dá um para o outro. Não sei se o Charles quer complementar a pergunta. Não, assim, eu mesmo tive um histórico de socialismo na minha própria experiência, no meu tempo de... Quer dizer, é muito atraente até mesmo para jovens dentro da igreja. Eu também, eu tenho que me confessar que eu também vim dessa praia. Acho que todos nós. Então, vamos lá. Sim, sem dúvida. Veja bem, qual é o grande atrativo do socialismo para o cristão? É a moral. Ele estabelece uma moral que dá a impressão de que ele está ao lado dos mais fracos, dos despossuídos, daqueles que são frágeis e de que precisam de proteção e de que sobre eles há uma horda maligna que os oprime. Então, o cristão ele diz assim, então eu vou ficar do lado dos pobres, do lado dos oprimidos, né? Porque, nesse sentido, a moral ela é melhor do que aqueles que estão do outro lado. Quando você olha para essas teologias, a teologia da libertação e a teologia da missão integral, na sua segunda ou terceira versão, porque a primeira foi em Lausanne, com Billy Graham, com John Stott, né? E eles tinham uma preocupação que eu considero uma preocupação legítima, genuína. Depois o que acontece? O marxismo olha para isso, porque o marxismo não está interessado se você é cristão, se você não é. Ele quer entrar e te contaminar. É isso. Então entra... E aí eu ouvi de um pastor muito conhecido aqui no Brasil dizendo que a humanidade se divide em 2 partes, antes e depois de Karl Marx. Isso ele disse, eu vi isso num vídeo, ele falando isso. É o Jesus dele. O que acontece? Os cristãos que adotam o socialismo, que são socialistas assumidos, porque tem o funcional, que é uma outra, que eu considero como uma outra classificação. Os assumidos, eles têm a sensação de que são bons, de que estão do lado certo da história, de que estão do lado certo das pessoas.
O problema é que essas pessoas estão tão envenenadas que elas não conseguem perceber que esse mundo jaz no maligno e de que não temos que estar ao lado de quem quer que seja pela sua condição social. Nós formamos uma irmandade, uma família em Cristo, tanto faz o rico como o pobre. Todos, obviamente, são nivelados no sentido de que são eleitos e redimidos pelo Senhor. Então, essas pessoas, nosso caso, né? Muitas igrejas hoje usam a expressão, nossa igreja tem um trabalho social, tem uma ação social. Isso é linguagem socialista. Isso é resquício do socialismo na mente e no coração. Por onde quer que eu ande, eu digo, igreja não faz ação social. Igreja possui atos de misericórdia. Amém. Ela atua com misericórdia, prioritariamente aos crentes e, quando possível, às pessoas de fora, como Paulo muito bem nos ensina. Então, Fernando, o que atrai de fato essas pessoas é essa linguagem de uma falsa moralidade, porque, de fato, o que o socialismo faz é muito simples. Libera a sexualidade e reprime com o Estado. É isso que ele faz. A moralidade deles está nessa balança. O resto é só propaganda para atrair as pessoas. E agora, e a pseudo-base bíblica deles? Atos, as palavras de Jesus e... Isso aí existe uma expressão na história que é anacronismo, né? Ou seja, é quando você... Anacronismo, o que é? Uma jovem, isso é verdade, viu, pessoal? Vocês vão rir, mas é verdade. Uma jovem no Rio de Janeiro, no primeiro ano de história, ficou chocada quando ela descobriu que no Antigo Egito não tinha shopping center. Então, isso é anacronismo, entende? Então, ela, que meu Deus, né? Como é que pode e tal? Então, quando você olha para o texto de Atos, quando fala de como viviam os crentes, e você aplica aquilo, um proto-socialismo, isso é de uma tolice sem precedentes. Primeiro, quem fez aquilo foi a igreja. Ora, Fernando, se a sua igreja aí nos Estados Unidos, você se reúne com o seu conselho, alguns irmãos, irmãos, olha, nós decidimos vender algumas coisas, a gente está preocupado com muitos irmãos, né, porque era para irmãos, né? A igreja em Atos não estava preocupada com o pobre ímpio, com a pobreza de Roma. Estavam preocupados com os irmãos necessitados. Olha, nós decidimos ajudar no que nós pudermos e sem problema. Qualquer esfera social pode fazer isso. O problema é que isso não é socialismo. Socialismo é quando o Estado ele interfere. É quando o Estado vai dizer que eu tiro de você para dar boa ação. Outro. Oi? Isso é boa ação. Isso é boa ação. Mas veja, o que acontece em Atos, onde é que está o Império Romano naquele processo? Em lugar nenhum. Isso foi uma decisão dos crentes. Quando uma igreja ela se reúne e quer acolher os pobres da sua igreja e, com isso, favorecer com aquilo que Deus tem dado, é a visão de Calvino. Qual é a visão de Calvino para o capitalismo? A visão de Calvino para o capitalismo é muito simples, né? Trabalho, poupança e ajuda aos necessitados. Perdi o áudio. Oi? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pode continuar. Estamos ouvindo. Inclusive, Max Weber, ele falha nisso. Quando ele escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele falha isso, porque ele leva em consideração só, de Calvino no caso, o trabalho e a poupança. Ele não considera o fato de que Calvino também falava da ajuda. Você poupa para ajudar. Isso não é socialismo. Isso é capitalismo que nasce na ética do Evangelho. Então, Atos não pode ser colocado como um proto-socialismo, porque o socialismo é o Estado. É o Estado que interfere. Ele se coloca no lugar do Senhor Deus e ele interfere. Ele é o único meio para a distribuição de renda. Como dizia Churchill, né, o socialismo é muito hábil em distribuir pobreza, né? O socialismo ele nunca distribui riqueza, ele distribui pobreza. A mesma coisa se aplica ao Velho Testamento. Ora, o contexto ali é muito claro. A distribuição das terras se dava o quê? Em tribos. Essas tribos formavam núcleos, né? Veja como a República Hebraica ela nos ensina sobre isso. Formava núcleos onde o Senhor Deus era soberano sobre todas as coisas. Tanto é que essa ideia de terra, né, de posse da terra como mercadoria, isso é uma invenção dos liberais na modernidade.
Porque na antiguidade, até a Idade Média, terra era sagrada. Ela pertencia a uma família. A gente sabe que na Escritura Sagrada, a pessoa poderia até vender sua terra, mas no ano do jubileu, o que acontecia? Voltava tudo pro dono. Voltava para ela. Porque a terra não é uma mercadoria. A terra é dádiva do Senhor, né, para aquele grupo. Então, é uma concepção completamente diferente da concepção socialista. Ô, Alfredo, enquanto você estava falando aí sobre a igreja atuando e tal, fazendo o bem com ações de misericórdia, eu me lembrei de uma passagem interessante, porque eu tenho percebido que algumas pessoas dentro da igreja que têm uma visão mais socialista, elas não se preocupam em fazer o bem como indivíduos. Mas quando eles não estão escorados no Estado, eles escoram na igreja. Mas eles mesmos fazem o bem. Olha só, essa passagem é interessante, porque Jesus foi ungido em Betânia, e aí, quando a mulher, Maria, quebrou, né, o alabastro e tal, Judas falou assim, olha, podia ter vendido isso aí e dado dinheiro para os pobres. Judas era comunista, tá vendo? Olha... É o discurso moralista falso. Mas quer dizer, vamos trazer o fazer o bem para os outros para a esfera da instituição. Aí Jesus diz assim, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem. Olha só, Jesus trouxe para a esfera individual. Não é interessante isso? É maravilhoso. Sim, isso. E tem um outro aspecto também importante. Veja, os crentes que se dizem socialistas, eles afrontam a Cristo. Porque o Evangelho diz, o próprio Senhor da Glória disse isso, que ele veio ao mundo para pregar. Ele veio para pregar. Porque ele é a palavra de Deus, né? Cristo é a palavra. E há um evento importante, que é a multiplicação dos pães, colocado pelo Evangelho de João. Cristo ali distribui os pães, estavam ali famintos, ele distribuiu. Depois o Senhor Jesus, ele atravessa o mar. Aí o povo chega ali e não encontra. Cadê Cristo? Foram atrás dele. E aí perguntaram para Cristo, a população, como chegaste até aqui? Qual é a resposta de Cristo? Vocês vieram a mim por causa do pão. Olha. Mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E aí temos o discurso mais duro de Cristo, que faz com que todos o abandonem. Até mesmo os discípulos estavam ali olhando, e Cristo disse, vocês não querem ir embora também? Então veja que qual é a visão de Cristo, que é o nosso modelo? É a pregação do Evangelho. É claro que, como, por exemplo, as missões antigas, né? A minha especialidade em história são as missões antigas. É claro que o missionário, ao chegar no lugar, ele leva educação, saúde, qualifica a vida da pessoa, mas prioridade é a pregação do Evangelho. Nós, como crentes, nós temos uma prioridade. Não é acabar com a pobreza, é fincar a bandeira de Cristo onde quer que estejamos, levando a sua Além glória. do mais, qualquer ONG pode fazer ação social, né? Mas pregação do evangelho mesmo é só através da igreja. Pronto, exatamente. Deixa eu puxar esse assunto, então. Eu acho que, mais uma vez, sendo pastores aqui, e eu queria dividir essa pergunta em duas coisas aqui. A primeira é essa, nossa missão é pregar o evangelho. Mas a gente percebe o mundo do jeito que está e como a gente pode pregar o evangelho para uma mentalidade tão manchada, impregnada pelo marxismo cultural, impregnada pelo marxismo cultural. Essa é uma parte da pergunta. A outra, que é linkada a essa, é para dentro da igreja, como pastores. Porque uma vez que a gente viu que existe, entre nós existe o marxismo funcional, como é que a gente consegue arrancar isso de dentro dos crentes, cara? Samuel, veja bem, em ambos os casos, parece que a minha resposta é simplista, mas eu não considero assim. Eu considero até bastante profunda no que está por trás dela. É pregação do evangelho. Na verdade, é a pregação da palavra. Porque quem convence é o Espírito Santo. O ímpio, né, é a santa vocação do Espírito que abre a mente e o coração. E o crente, quando ele é crente, o Senhor Deus, obviamente, vai atuar naquele coração. É a pregação do evangelho e mostrar que o socialismo, em todas as suas áreas, ele é contra a glória de Cristo. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque nós precisaríamos de uma live inteira
para que discutíssemos isso. Já está convidado. O socialismo ele quebra todos os mandamentos, todos os 10, ele quebra, todos eles. Aí alguns dizem assim, não, mas o quarto mandamento, claro que quebra, porque o quarto mandamento é o dia do Senhor. Ó, eu vou adotar aqui, olha, live, os 10 mandamentos e socialismo e os 10 mandamentos. Pode falar, continuar. Ok, então veja, o quarto mandamento aponta para onde? Para o sábado do Senhor, o descanso do Senhor. Esse descanso acontece onde? Na terra? Não, no céu, ou pelo menos na presença de Cristo. Não se dá nesse mundo conforme está. O socialismo vem e diz, não, é aqui mesmo. É aqui que... Então, ele quebra o quarto mandamento, ele quebra todos os mandamentos. Então, gente, o socialismo é uma religião pagã. E isso não vem da cabeça de um paranoico, né, um pastor paranoico, mas isso, inclusive, intelectuais que nem eram cristãos, como Raymond Aron, por exemplo, afirmava que o socialismo é uma religião pagã, como todas as ideologias da modernidade, todas as ideologias iluministas que descolaram de Cristo, que o abandonaram e tornaram seus discursos como um universo envolto apenas no homem, na humanidade, é uma religião pagã. Aliás, então, Alfredo, eu estou me lembrando aqui do exemplo de Augusto Comte, né? Que desenvolveu o catecismo do positivismo para ensinar sua filha, a sua filha, né? Augusto Comte, o Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau propôs uma religião civil. O próprio Karl Marx, você vai perceber que toda a trajetória dele é uma trajetória que ele copia da trajetória do cristianismo, né? da manifestação do Senhor Deus e da glória de Cristo. Só que ele faz isso destruindo toda essa glória que nós sabemos que está sobre todo o universo. Charles, a bola está contigo. O Alfredo, um jovem conversando com a gente falou que ele tem dificuldade de conversar sobre isso com outros jovens. Que conselho que você daria para ele? Assim, existe alguma linha de argumentação que ele poderia usar para mostrar para os seus colegas que o marxismo cultural, na verdade, está desviando o pensamento deles daquilo que deveria ser? Sim, basta ele ler. Existem textos que são bem claros, vão falar contra a igreja, contra a família e contra a educação. Basta que ele, na sua conversa, ele demonstre o que está por trás desse discurso tão moralista. Porque, veja, como eu disse, o discurso socialista é moralista. Se você não concorda com ele, você é imoral. Entende? Ele vai te dar um nome, vai te xingar de tudo quanto é nome. O que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar que o objetivo, e isso não é teoria da conspiração, isso está escrito. Os frankfurtianos escreveram isso. Marcuse, por exemplo, dizia que você tem que liberar sexualmente, porque somente assim você quebra a legalidade da moral cristã. Ele escreve isso com todas as letras. Uau. Horkheimer dizia que você tem que destruir o evangelho, porque a igreja cristã é um grande castelo, um grande forte do capitalismo. Então, veja, você vai para Karl Marx, aí é mais conhecido, a religião é o ópio do povo. Aí você chega e pergunta para um cristão, como é que você aceita esse tipo de pensamento, se as suas bases são declaradamente contra Cristo? É a mesma coisa como se você tentasse comer feijão preto com chumbinho, aquele veneno para rato. Eu oferecesse um prato para você e dissesse assim, ó, aqui tem feijão, mas aqui tem chumbinho, então vai catando aí os grãos. É possível? Não. Você vai morrer. E veja, o socialismo não existe zona neutra. Gente, não existe zona neutra de discussão. O marxismo ou o socialismo, ele nunca vai respeitar uma zona neutra de debate. Ele vai impor a sua visão. Importante saber disso, né? Importante. Claro, não existe essa zona. E aí eu uso muito o exemplo de uma jarra de leite. Você tem uma jarra eu vou servir leite para vocês numa jarra. Aí, onde vocês olham um pontinho preto, vai ver lá é uma mosca morta. Aí, Alfredo, tem uma mosca morta aí no leite. Não, eu pego uma colher, jogo fora e vou servir. Aí você vai dizer, não, eu não vou tomar esse leite. Mas por que não? Não, porque tinha uma mosca aí dentro. Mas olha a quantidade de leite, olha a quantidade de mosca. Olha a quantidade de cristianismo e olha a quantidade de socialismo. Não tem jeito. A mosca põe a perder todo o leite. Qualquer envolvimento, por menor que seja, com a visão socialista,
põe a perder a visão bíblica de mundo. Alfredo, Perfeito. falando dessa influência do marxismo cultural na sociedade, você crê que essa nova tendência de termos aí cotas para tudo, ela se enquadra dentro dessas consequências do marxismo cultural? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cota os próprios socialistas usam essa expressão, né? Cota é um tipo de preconceito positivo, é uma discriminação positiva. Cota é discriminação. Cota é você usar os mesmos parâmetros nazistas. E eu posso provar isso. Existem universidades no Brasil onde existe... Eu faço parte de uma. Existe comitê de análise racial. Algumas universidades já estavam desenvolvendo tamanho do nariz, cor da pele, tipo de cabelo, para detectar se aquela pessoa era negra ou não e se ela poderia, né, fazer parte daquela cota. A cota é absolutamente inadmissível defender esse tipo de postura, porque essa postura ela não visa olhar para uma minoria e fazer com que ela seja alcançada. Não. Esse tipo de atuação, ela é uma atuação imoral, ela é preconceituosa e racista. Ela é racista. Para alguns parâmetros, ela chega a ser racista. E não duvidem se eles não aumentarem essas cotas especiais. Talvez para pessoas que façam parte do grupo LGBT, para mulheres... Já estão fazendo. Agora, Alfredo, a minha pergunta em relação a isso, puxando aqui da pergunta de Fernando, ok, é imoral, etc., é racista, mas existe uma demanda de pessoas mais pobres, de pessoas mais... Existe essa demanda. Como é que a gente atinge essas pessoas sem ser confundidos com socialistas? No caso de oportunidade, se diz isso? De oportunidade, sim. Tirar o Estado. Tire o Estado da sociedade. Quando você retira o Estado da sociedade e ele cumpre apenas o seu papel... Você diz diminui, né? Qual que é o papel do Estado? Romanos 13. Ele é ministro de Deus para punir os maus e louvar os bons. Essa é a função do Estado. Frederic Bastiat escreveu um livro chamado A Lei. Ele escreveu esse livro, ele publicou esse livro antes da publicação do famigerado Manifesto Comunista de Karl Marx, que se a gente sabe o que está por trás disso, não é nada do que os comunistas idiotas pensam. Mas Frederic Bastiat dizia o seguinte: ao Estado cabem duas coisas. Para não idiotizar. Preservar a liberdade e proteger a propriedade privada. Se o Estado colocar uma terceira coisa, essas outras duas são comprometidas. E é exatamente isso que está em Romanos 13. Vejam que Romanos 13 é a lei de Cristo para o ambiente gentio. Não podemos confundir com o que as Escrituras Sagradas tratam no Velho Testamento, quando a igreja tinha uma condição ali especial de um povo. Paulo, em Romanos 13, está dizendo: Roma, né? Roma é Israel? Não. É uma nação pagã. Bom, então como é que nós devemos olhar para essa nação pagã e de que maneira ela deve atuar sobre nós? Como ministros de Deus, porque o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas, todo o poder. Essa história de que poder emana do povo, isso é coisa de iluminista, isso é coisa de contratualista, isso é coisa de mentiroso. Todo o poder emana do Senhor Deus. Ele concede. E aí o que acontece? Quando você se apercebe disso, o Estado ele tem apenas a função de frear o pecado que se instaura na sociedade. Olha, vocês moram nos Estados Unidos. Deixa eu só fazer uma... Só um minutinho. Imaginem, só um instantinho. Imaginem se em todos os Estados Unidos o Estado só fosse tratar de polícia, juiz e nada mais. Imagina, os impostos cairiam muito mais, né? Nós teríamos uma ação muito mais voltada à justiça. Agora, quando a gente fala em contexto de Brasil, aí a coisa é verdade. Agora, Alfredo, a minha pergunta em relação a isso é o seguinte: então, existe um aspecto que o Estado está avançando nas nossas liberdades. Como cristãos, nós usamos o Romanos 13 para nos submeter a esses avanços? Como é que a gente responde a isso? Não, veja bem.
e cabe a desobediência civil quando essa desobediência ela afronta diretamente o Senhor Deus. Veja, Pedro, ele foi, a gente sabe o contexto, as autoridades disseram, não pregue mais. Ele falou, não importa obedecer a Deus que a homens, então eu vou continuar pregando, pode me prender, matar, esfolar, chicotear, não tem jeito. Então, veja, o grande problema hoje do Estado é que as pessoas elas têm a tendência de olhar para ele como um provedor. Isso é pecado. Nós não podemos ter esse tipo de postura. A minha filha, por exemplo, ela foi fazer vestibular. E disseram para ela, não, faz por cota, porque ela fez em escola pública. Não, em geral, você é burra. Não, eu sou contra isso, é imoral. Então, eu me coloco contra esse estado de coisas. E ela fez em ampla concorrência. Então, veja, nós cristãos temos que ter uma postura de reação contra essas coisas. O Brasil hoje vive uma situação muito grave, gravíssima, onde o Estado, e eu não estou falando do ponto de vista do Estado federal, do presidente da República, porque o presidente da República está puxando para o outro lado, que é o lado das liberdades. O que acontece hoje no Brasil é que os estados e os municípios estão avançando, inclusive ferindo a Constituição, nas liberdades das pessoas. E eu sempre tenho alertado, isso é um caminho sem volta. Então, de fato, nós cristãos, por exemplo, proibir a realização de culto. Não é o Estado que tem que dizer isso. O Estado não tem que se meter em nada disso. O Estado não é médico. O Estado ele só cumpre o seu papel de proteção da lei, do cumprimento da lei. Quem deveria pensar se temos culto ou não, de que maneira teríamos? As próprias igrejas se reúnem como presbitério, como associações, não sei, ou a própria igreja local, discute isso com os membros e toma sua decisão. Então, os crentes eles precisam ter muito cuidado com isto. E nós vivemos hoje um processo que não é só no Brasil. Aí, nos Estados Unidos, vocês devem perceber isso. É um processo galopante. Sem dúvida. O uso do medo, inclusive. Que tem colocado a visão, vamos dizer assim, uma visão extremada no que diz respeito ao conservadorismo como algo, para eles, perigoso. Então, isso mostra que nós vivemos tempos difíceis. Alfredo, há uma questão diretamente ligada a essa das cotas, que é o cumprimento ou o pagamento de uma tal de dívida histórica, que é uma das bandeiras do marxismo cultural impregnada na sociedade. Como é que nós podemos lidar com esse assunto, dívida histórica? Como tudo no socialismo, isso é uma mentira, porque não existe dívida histórica. História não é um banco, não é uma caixa econômica que você vai lá, tem uma dívida, etc. Isso não existe. Essa linguagem ela vem de uma visão idólatra da história, porque a gente vai perceber que na modernidade, quando eles começam a descolar do Senhor Deus, eles colocam a própria história como um processo divino. É um processo que nos conduz. E ela vai determinar, de fato, o que é certo e o que é errado. Veja, não há dívida histórica nenhuma. Se os meus antepassados, foram escravos e eles foram subjugados por brancos, e aquela atitude era uma atitude pecaminosa, isso não tem nada a ver conosco. Nós somos outra geração, não tem mais absolutamente nada a ser feito nesse sentido. Agora, o que o socialismo faz ele cria, lembra quando eu falei? Símbolo, significado e referente, corta o referente, tira a realidade, fica só entre a fala, e a interpretação. Eles vão dizer que são a favor das mulheres, das minorias. Gente, olha, eu conheço, por mídias e tudo, homossexuais que sofreram um atentado da esquerda. Sabe por quê? Porque são Bolsonaro. A ministra dos Direitos Humanos de Bolsonaro é o quê? É uma mulher. Ora, os socialistas que defendem as mulheres como minoria, uma vez um camarada escreveu isso, publicou, dizendo assim, eu espero que você morra estuprada. Ou seja, e a visão da mulher, A visão, do empoderamento? Isso não existe. Eles não, no fundo, eles não são favoráveis a essas questões. Eles são favoráveis a uma meta, a meta revolucionária. Isso inclui uma extrema esquerda, marxista clássica,
até os fabianos, né? Ou os democratas aí nos Estados Unidos, né? Coisa bonita, elegante, né? Como Barack Obama, por exemplo, Hillary Clinton, são tão elegantes, mas o objetivo é sempre o mesmo. Vão terminar preso. Não há de forma nenhuma dívida histórica, porque é uma outra geração, é um outro momento. O problema no Brasil porque qual é o problema no Brasil, né? Vocês que estão nos Estados Unidos percebem isso muito bem. É a distância, né? A distância social. Você tem muita miséria e uma riqueza pujante, né? A classe média ela é muito confusa aqui no Brasil. Isso acontece por quê? Por conta dessa visão estatizante. Começou com o mercantilismo, com o Marquês de Pombal e o Brasil colônia, passa pelo positivismo e desemboca no socialismo. Os três sistemas são estatistas. Então, a situação do Brasil hoje, a culpa é do Estado. O Estado nos levou a esse estado de miséria, sem dúvida nenhuma. Olha, nós estamos aqui já muito próximos do nosso final e o Instagram vai nos cortar a qualquer momento. Então, se isso acontecer, você pode voltar, ir lá para a nossa página do Facebook para as considerações finais e até para a indicação de alguns livros. Tá bem que a gente pode fazer isso ao final da nossa transmissão. Já vamos marcar outra aí com o Alfredo. Viu? Vamos marcar. Se você está gostando do papo, a gente já vai marcar outra. O Charles, eu interrompi você numa pergunta, Charles. O que você ia falar? Na verdade, eu queria só dizer, né, eu queria ouvir o Alfredo também sobre isso, mas o marxismo cultural é muito baseado na ira. As pessoas são muito iradas, né, quando elas vão defender aquelas ideias deles e tal. A Bíblia diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quer dizer, o marxismo ele é baseado nessa ira, né, para produzir justiça. E, na verdade, eles jamais conseguirão produzir justiça de Deus. A pedra de toque e o início da degradação do coração humano é essa visão socialista de enfrentamento, de crítica, de insubordinação. As crianças no ensino fundamental, elas já são treinadas a isso. O que essas crianças ouvem? O que papai e mamãe falam em casa é antiquado. Você deve rejeitar isso. Você deve aceitar o que nós falamos aqui, porque é moderno, é atual, é bonito e é interessante. Não foi a Marilene Chauí que falou que o papel do Estado é proteger as crianças dos próprios pais? Sim, eu participei de uma audiência pública aqui na minha cidade, onde o assunto era ideologia de gênero para o ensino fundamental de crianças de 4 a 6 anos. Um ministro do Supremo disse isso. Fui para lá. No voto. E eu fui lá na audiência pública e rasguei o verbo. Um ministro do Supremo disse isso. Disse exatamente essa frase. Queridos, sim. Olha, alguns estão falando aqui, eu queria ter assistido desde o começo a live. Ela vai estar disponível no IGTV, dentro do Instagram, e também vai estar disponível no Facebook. E depois eu vou editar e colocar, vamos colocar também no YouTube. Mas se você perdeu, você tem que assinar aí, curtir as nossas páginas, porque assim você fica sabendo quando é que vai começar uma live nova. Alfredo, e pede ao Alfredo para dar a página dele também. Isso. Alfredo, as suas considerações finais, já fique aqui o nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria só dizer o seguinte, que nós como crentes, crente em Cristo Jesus, ouça isso. A nossa luta aqui desses 4 pastores, ela não possui uma ideologia por trás, seja ela econômica, seja ela política, embora nós tenhamos também anseios nestas áreas concedidas pelo Evangelho. Nosso objetivo é a glória de Cristo, é a glória do Senhor, daquele que reina. Então a nossa luta contra essa corja é exatamente porque o desejo deles é afrontar a Cristo. E aí eu faço minhas palavras do salmista no Salmo 139, eu odeio aqueles que odeiam ao meu Senhor. Então não tem mimimi, não tem paz e amor, não tem nada, não tem diálogo, não tem nada. É a glória de Cristo e ponto final. É nesse sentido. É claro que, para tentar convencer as pessoas disso, a forma aí é temperada com sal, é com mansidão, que isso manifesta, obviamente, me refiro às que estão na igreja, sobretudo, porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas qualquer tipo de concessão, zero.
Somente a glória de Cristo. Quero agradecer muito a vocês, são meus amigos queridos, morro de saudade de vocês, é sincero mesmo. Viu? Morro de saudade. Lembro do Fernando lá no Mackenzie, quando eu ia lá, a gente se encontrava e era um tempo muito bom. Charles também. Samuel não, esse aí eu conheci agora, né? Não sei nem de quem se trata esse cara. Vocês teriam melhorar um pouco o visual das pessoas aqui. Foi para isso que a gente trouxe você, Alfredo. Foi para isso que a gente trouxe. Você entrou pela cota de feiura aqui, né? Obrigado, querido. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, eu estou sempre à disposição. Como o Samuel falou, eu tenho um canal no YouTube, Alfredo de Souza, com Z. Senão ficaria Souza, né? Então vá lá, né? Eu tenho uma série chamada Para Não Idiotizar. Isso vem de uma expressão construída para a maioria dos socialistas, que são os idiotas, os tolos úteis, né? Isso é uma outra coisa interessante também para a gente estudar. Mas está lá, Para Não Idiotizar, do meu canal Alfredo de Souza. Você é muito bem-vindo. Se inscreva lá, porque se inscrevendo, o próprio YouTube ele avança com os vídeos. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, querido. Deus abençoe o seu ministério, sua família. Amém. E quem sabe possamos nos ver aí, você vindo nos visitar aqui, se permitir. Quero agradecer a todos vocês que participaram agora. Só está no Facebook. Que bom que você esteve conosco até esse momento. A live vai ficar salva aqui no Facebook. Vai estar no Instagram também, no IGTV. Você vai poder assisti-la desde o começo, a hora que você quiser. E algum tempinho mais para frente também vai estar no YouTube. Deus abençoe você, eu espero que tenha sido de grande valia essa reflexão, esse bate-papo, e não perca a nossa próxima live do nosso canal Adelphos.